Boa noite. Hoje, dia 27 de maio de 2026. Nós continuamos com a Hildegard von Bingen. Muito bem. Como é que nós vamos começar isso? É o seguinte, para não perder o clima, nós vamos ler os textos. Então, muito bem. Então, para não perder o clima, nós vamos ler os textos dela, não a biografia, só os textos, e eu vou somente ler, porque nós já estudamos, só para trazer de volta o clima onde a gente estava, tá bem? Então vamos lá. Primeiro texto. Visão sobre a criação e a luz divina. Vi diante de mim uma luz incomensurável, que se expandia por toda a imensidade do céu. Nessa claridade, as cores do arco-íris da criação se entrelaçavam, formavam círculos de harmonia e vida. Cada criatura resplandecia com sua própria luz, mas todas eram irradiadas pela luz única do Criador. E ouvi de forma clara uma voz que dizia: toda a vida que respira, toda a ordem que existe, brota de mim. Como os rios seguem seu curso, assim o espírito humano deve fluir da fonte divina. Senti que minha alma era levada a contemplar o próprio fundamento do universo e compreendi que não há separação entre a essência do Criador e a essência da criatura. Cada folha, cada estrela, cada sopro de vento revela a mesma presença. E a mente humana, quando aberta, pode refletir a harmonia eterna. Não é através do esforço ou do estudo, mas através da confiança e da escuta que se reconhece a unidade de tudo. A luz que brilha dentro de mim é a mesma que brilha sobre o mundo. E é ela que sustenta toda a criação em seu lugar e seu tempo. Próximo texto, somente leitura, sobre a alma e o corpo. A alma do homem é como uma pequena chama dentro de um vaso de vidro. Ela é frágil, mas, quando iluminada pela luz do Espírito, torna-se forte e clara. O corpo é o vaso que a contém. Deve ser cuidado com atenção, para que a chama não se apague. Vi que cada parte do corpo, desde o coração até o menor nervo, é um canal pelo qual a luz divina pode fluir. Quando a alma se deixa guiar, todo o corpo se torna templo e instrumento da graça. E ouvi novamente a voz: ama a tua vida, como amas a vida das flores, como amas a água que corre nos rios, pois tudo é reflexo do mesmo sopro que criou o céu e a terra. Senti uma alegria indescritível, pois percebi que não somos meros observadores da criação, mas participantes ativos, chamados a responder à luz com amor e obediência. O espírito que se recusa a essa colaboração se perde na escuridão, mas aquele que se rende à claridade, mesmo na menor faísca, é elevado à contemplação do
eterno. Mais um, visão do amor divino e da interconexão. Momento. Pronto. Então, continuamos somente a leitura do que estudamos. Visão do amor divino e da interconexão. Vi uma ponte de luz que unia o céu e a terra. E sobre essa ponte caminharam os anjos, levando em suas mãos instrumentos de luz e harmonia. Cada passo que davam irradiava bênção sobre o mundo. Compreendi que o amor do Criador não está distante, mas circula como corrente invisível, penetrando em tudo o que existe. A voz disse-me: não existe criatura tão pequena que não seja tocada pelo meu amor. Assim como o sol aquece sem distinção, assim minha graça flui, e cabe a cada alma aceitá-la e refletir esta luz. Nesse momento, vi também o papel da humanidade. Cada ação, cada pensamento, cada palavra verdadeira ou falsa forma fios na grande tapeçaria do mundo. Quando se vive em harmonia com a luz, a tapeçaria se torna clara e luminosa. Quando se rejeita a presença divina, ela se torna escura e densa. E percebi, com assombro e reverência, que mesmo o mais humilde gesto de bondade é capaz de irradiar luz por toda a criação. Porque cada alma é reflexo e canal da fonte eterna. E o último texto, música como expressão do cosmos. Vi diante de mim uma grande harmonia, não formada de sons comuns, mas de uma música que penetrava o espírito. Cada nota parecia nascer da própria essência das coisas, das estrelas, das águas, das folhas. E a voz disse: o som é a respiração da criação. Assim como o corpo humano tem ritmo e movimento, assim o mundo inteiro canta. Escuta e compreenderás que não há desarmonia entre o céu e a terra, porque a minha vontade sustenta cada vibração. Percebi que a música é ponte entre a alma e Deus. E que quando o homem canta em harmonia com essa ordem, seu espírito se alinha à luz eterna. Cada canto é oração, cada melodia é espelho do universo. Vi que, mesmo sem instrumentos, o coração humano pode produzir esta música quando está aberto à contemplação. E que a alma que a escuta com atenção sente-se elevada, como se tocasse a própria essência do Criador. E aí eu lembro a todos, então, que ela era compositora, tá? De cânticos divinos. Então, agora sim, agora a gente começa com coisa nova. Sobre plantas e cura. Vi diante de mim os campos verdes, onde cada planta parecia pulsar com vida própria. E ouvi que cada uma delas tem dons específicos, dados pelo Criador para servir ao homem. Conhece-me, dizia a voz, pois dentro de minha obra há remédio para o corpo e alma. Aqueles que estudarem a natureza
com olhos atentos, perceberão que cada folha, raiz e flor contém a sabedoria da minha luz. Portanto, da mesma maneira que ela fala da música e ela é compositora, aqui ela fala das plantas e que cada planta tem uma virtude que a remédio para o corpo e a alma. Ela também era botânica. Ela registrava, desenhava, que nem esses desenhos de botânica mesmo. Prossigo. Vi também que a cura não está apenas no uso da planta, mas na comunhão entre quem cuida e a essência divina que habita em tudo. Então, aqui fica mais interessante ainda, que além dela estar focalizada na virtude das plantas, dela ouvir a voz de Deus falando da virtude curativa das plantas, que ela estude, que ela se dedique, ela começa a ver também que não é só uma questão externa. A planta cura porque a planta tem virtudes e características divinas. Mas para que isso aconteça, é preciso que a alma seja receptiva à própria essência, ao próprio Deus. Tá? Isso é muito interessante, muito avançado e tem muito a ver com todas essas tendências de cura modernas. O Joe Goldsmith, o Reiki, todos partem da ideia de uma união com Deus. Tá? Teve uma época que me chamavam para, de vez em quando, fazer umas palestras num centro de Umbanda. E agora que eu até gostaria de fazer, ninguém me chama. Porque eu gostaria de dar uma palestra no seguinte sentido, de que você vai lá como médium, cura com as entidades, é uma espécie de parceria. Tá? Mas é fundamental que você, o médium o trabalhador, coloque na cabeça que seja lá o que vai ser tratado e curado, na verdade tem uma condição ilusória. Não é necessário que você, ego, seja capaz de dissolver a ilusão. Isso não é problema seu, nem mesmo da entidade. Esse é um problema de Deus. Mas que eu estou querendo dizer é que a pessoa precisaria abrir mão da pretensão de achar que ela cura alguma coisa. Não, ela se defronta com uma situação ilusória. Ilusória, mas que o paciente sofre, de fato. Né? Mas, então, ela trabalharia com a entidade do mesmo jeito, mas em estado de prece e união com Deus. É fundamental. De prece e união com Deus. Reconhecendo que aquela situação, seja de dinheiro, seja de saúde, é uma aparência, é uma impermanência. Tudo passa. E através da oração e da união com Deus, permitir que Deus, isso vale tanto para o médico quanto para a entidade, permitir que Deus dissolva a ilusão. Em vez de tratar a doença ou o desemprego ou a falta como uma realidade concreta. E você luta contra ela. Você não tem que lutar. Você tem que olhar e falar assim, isso é uma aparência. Infelizmente, a pessoa sofre com essa aparência. Mas é Deus, faça-se a tua vontade, não a minha. Então não sou eu curador todo-poderoso, é Deus. Então, ao atender, eu tenho que entrar em estado
de oração e união, até o ponto que eu consigo. Até o ponto que eu consigo. Mas entender que é Deus quem dissolve uma condição ilusória. Seja lá o que for. Não tratar como realidade. Né? Porque tratando como realidade, inclusive, você, no fundo, tem medo da doença, da falta, da limitação, e isso atrapalha o processo de cura. Tá? Acabei de dar palestra que eu daria. Então, a Hildegard, tendo iluminação direta, voz interior dizendo a virtude de cada planta, estude, mas saiba que se não houver união com a essência divina, só isso não adianta. Tudo isso a Hildegard recebeu. Então vamos adiante. Então eu repito esse pedacinho. Vi também que a cura não está apenas no uso da planta, mas na comunhão entre quem cuida e a essência divina que habita tudo. Veja, comunhão entre quem cuida e a essência divina que habita tudo. E o cuidado? E o paciente? Ele vai receber na medida em que ele for receptivo. Ele também tem parte. Ele precisa ter o coração aberto. Então, mais um motivo para você entender que não depende da vontade do ego, do curador, do terapeuta, do médium. Depende totalmente da união com Deus, depende de Deus, faça-se a tua vontade, e depende também de o quanto o paciente se abre o coração para Deus. Não é de uma maneira complicada, não, é de uma maneira sincera. Quanto ele está receptivo. Último comentário. Eu falei aqui paciente simplesmente para minha explicação ficar mais clara. Mas para aqueles que trabalham com atendimentos, saibam, é proibido usar o termo paciente. Ele é reservado para a classe médica. Não pode falar paciente. Tem que falar assistido, atendido, esse tipo de coisa. Tá? Pode ser uma coisa meio cretina, mas é fato. É um termo reservado para a classe médica. Eu só usei para maior clareza. Então vamos adiante. Pela terceira vez, vi também que a cura não está apenas no uso da planta. Está na planta, mas não apenas. Mas na comunhão entre quem cuida e a essência divina que habita tudo. Na verdade, ela está dizendo, e ela recebeu da voz, que a planta também participa da essência divina. Quando se entende o sopro de Deus na criação, até a erva mais humilde se torna sagrada. Ela é expressão do mesmo Deus. E percebi que o verdadeiro médico é aquele que vê além da aparência. O que eu falei sobre a doença? Aquele que vê além da aparência, reconhecendo a luz que flui em cada ser. Não foi o que eu expliquei? E trata com amor e reverência, porque cura e contemplação são inseparáveis. Não lembra o Taniguchi, que diz que nós reverenciamos a imagem verdadeira e não nos deixamos enganar pela aparência de limitação, de doença, etc.? E não é o que eu acabei de explicar aqui, que eu gostaria de dar uma palestra exatamente sobre isso? Ela mesma disse. Ela mesma disse. E percebi que o verdadeiro médico é aquele que vê além da aparência, da ilusão. Não que a pessoa não sofra, mas é aparência.
reconhecendo a luz que flui em cada ser, a verdade que a pessoa é, não a doença. Trata com amor e reverência, porque está diante de Deus se manifestando como uma pessoa. Porque cura e contemplação são inseparáveis. Aqui está a essência toda da cura do Goldsmith, da cura do Taniguchi e principalmente da cura de Philippe de Lyon, né? Que fazia isso sem teoria nenhuma. Ele simplesmente fazia. Bem, muito bem. Pode falar, Tereza. Bom, duas coisas. A primeira é que o texto está em pequenininho e você está em grande. De novo, eu compartilho de novo. Diga. Sobre o médico, o atendimento, como deveria ser, é muito, muito, muito lindo. Mas, hoje em São Paulo, não sei se no resto do Brasil, mas em São Paulo, o médico ganha R$ 12 por atendimento. Então, Sério? sério. Então, o que é, pelo menos no plano de saúde que a gente tem. Então, o que Uhum. faz? Ele atende muito rápido. Outro dia, o meu marido falou assim para o médico: o senhor pode olhar para mim, por favor? Porque o médico não olhou no rosto dele, ficou na frente do computador, não olhou no rosto dele, e ele ficou parado na frente do médico. Aí, depois de um tempo, ele falou assim: será que o senhor pode olhar para mim, por favor? Então, assim, isso acontece realmente em São Paulo. São raros os médicos que dão uma atenção maior para o paciente, pergunta por que ele está lá muito rapidamente, e você está no meio da explicação, ele corta, que está demorando. Então, você paga. Nós pagamos um salário mínimo por mês com plano de saúde, porque a gente é pessoa jurídica. Se fosse pessoa física, pela nossa idade, seria muito mais caro. Para Sim, eu ter tive que falar. um atendimento desse tipo. Então, às vezes, eu fico pensando que é melhor ir no SUS do que ir no plano de saúde que faz isso, entendeu? Então, assim, o cara até pode ter se formado com sonhos, com planos, entendeu? Mas ao longo do tempo ele vai perdendo os sonhos, os planos e vai sendo prático, Ele infelizmente. tem que sobreviver. Exatamente. Eu tive que largar o plano de saúde, porque realmente individualmente é mais caro, e na hora de ser atendido, você está certa, eu sou atendido pior que o SUS. Porque quando eu fui no SUS, eu fui muitíssimo bem atendido. O único problema é que tinha muita gente, a demanda era grande demais, mas não por causa das pessoas e do atendimento. Que triste isso. Pois é, muito triste, muito deprimente, mas é a mais pura realidade. Não sei se em outros estados do Brasil acontece isso, aqui acontece. Agora, acontece o seguinte: o médico deveria ter exatamente o mesmo de postura que nós colocamos aqui sobre terapeuta, sobre médium, sobre a entidade, sobre união com Deus. O médico verdadeiro, ele teria que ter isso Ah, acima da própria sobrevivência. sim, mas as faculdades de medicina não ensinam isso. Não, né? Não. Então, é meio complicado, porque isso teria que ser assim absolutamente sagrado antes de qualquer coisa. E aí sim, ele sobreviveria e faria o que é possível, mas secundariamente. Primariamente, a essência da cura é divina, é contemplativa, como disse a Hildegard. Sim, É concordo. contemplativa. Então, quer dizer, estão muito distantes da cura. Muito distantes da cura. Então, o que eles fazem? Não curam. Eles dão um monte de remédio que disfarçam. Mas, mas nem os médicos, nem os pacientes encaram como uma coisa passageira, como algo que eles encaram como realidade que eles estão vivendo no momento e ponto final. Pois é, aí o Tolle chama isso de identificação.
o paciente se identifica com a doença. Sim, A doença pode trazer dor, pode trazer sofrimento? Pode, porque é uma experiência que nós temos que atravessar. Só que sim, quando a pessoa se identifica, ela, além da dor e do sofrimento, ela faz drama. Ah, como sou infeliz! Deus me mandou isso e vai daí para frente. Vai fazer chantagem para a família. Ixi, então o negócio cresce incrivelmente. Tá? É prova. É prova. Nenhum deles negou que é prova. Mas prova a gente atravessa, a gente não estaciona. sim. Né? Então o paciente também tem essa identificação, que é um horror, e o médico realmente não entendeu o que está fazendo, infelizmente. Porque ele tinha que ser igual o que eu falei sobre o médium, e o que eu falei para o médium serve para a entidade também, só que algumas sabem. Nem todas, mas algumas sabem. O médico seria exatamente a mesma coisa. O terapeuta seria exatamente a mesma coisa. O reiki, o entendimento do reiki, tem que ser este. Eles pregam que é uma energia divina. No entanto, eles acham que eu, o terapeuta, eu curo. Você está em contradição. E você está cortando o canal divino, colocando o ego no caminho. Eu vou curar o seu fígado. Você não cura nada. Exatamente. Abra espaço para que Deus cure. Quer dizer, se ele não, nem olha no rosto do paciente, se ele não enxerga o paciente como um paciente, mas como um valor, ele nunca vai fazer isso, meu Deus. Nunca. Voltamos ao Taniguchi. Reverenciar a imagem verdadeira. Voltamos a Hildegard. Reconhecer a essência divina. Isso é Sim, cura. é claro, óbvio, mas eles não Tá, têm tá preparo, puxado. eles não têm Não, preparo. não tem. Não tem. Teria que ter preparo espiritual. Um médico teria que ter preparo espiritual. Que triste. Tá? Muito. Bem, vamos aí, né? Vamos adiante, então. Então, mas muito bem lembrado. Eu falei do médium, do terapeuta, mas o médico tinha que ter exatamente a mesma mentalidade. Então, ela diz: percebi que o verdadeiro médico é aquele que vê além da aparência, Direção boa. reconhece a luz que flui em cada ser. Precisa olhar nos olhos, né? Reconhece a luz que flui em cada ser e trata com amor e reverência, referência ao Filho de Deus, como diz o Taniguchi. Por quê? Cura e contemplação são inseparáveis. Mas, infelizmente, as pessoas não entenderam. Um ou outro, né, vai aparecer entendendo isso, em graus variados. Bom, muito bem. Então, vamos a outro texto. Dúcias, corpo, alma e cosmos. Ela é muito profunda, viu? Essa Hildegard aqui, ela sabe realmente das coisas. Ela está em acordo, em consonância com tudo que a gente estuda. Goldsmith, Tolle, Taniguchi, tudo, tudo. Os padres da igreja patrística, tudo. Ela sabe das coisas. E ela recebe diretamente. A voz me disse. Então É, vamos lá. Corpo, alma e cosmos. Vi que a alma humana é como uma pequena estrela e o corpo como um jardim que a envolve. E a voz disse-me: assim como o céu gira em ordem
e as estrelas mantêm sua dança, assim a alma deve manter a harmonia do corpo. Quem negligencia o vaso em que habita a chama da vida não consegue compreender a totalidade do que é. Aqui eu gostei muito. Então, veja bem, a alma é como uma pequena estrela, o corpo como um jardim que a envolve. Então, ela não separa a alma do corpo. O corpo pode ser um jardim passageiro, mas ele não é uma ilusão tosca a ser desprezada, porque senão eu me jogava do 10º andar. Então, o corpo é como um jardim que a envolve, quer dizer, Deus nos deu o corpo como instrumento. Tudo bem, é instrumento, não é o que eu sou, mas ele nos deu o corpo como instrumento. E a voz divina, a voz interior, disse: assim como o céu gira em ordem, as estrelas mantêm sua dança, poético, é? Assim também a alma deve manter harmonia com o corpo. Isso é interessante. Nesta época, ainda, durante toda a antiguidade e toda a Idade Média, reina um conceito muito forte, que é um princípio hermético de correspondência de macrocosmo e microcosmo. Então, é uma coisa assim, bastante antiga e bastante enraizada na mentalidade, até mesmo dessa época, de que o ser humano como um todo, ele é um espelho do cosmos. E por isso ele é chamado de microcosmo. Por conta disso, tem muitas ilustrações da Idade Média que colocam um corpo humano e um zodíaco em volta do corpo humano. E, portanto, a medicina da época é totalmente astrológica. Portanto, a Hildegard, com esses estudos das ervas, ela está numa posição assim de vanguarda. Mas, ao falar das ervas, ela está integrando também com o cosmos, dizendo que um é espelho do outro. Assim como o cosmos tem uma ordem, o ser humano, como o corpo, tem uma ordem também. Tá? Então, por trás tem esses conceitos que atravessaram a Idade Média inteira e chegaram até no Renascimento, pegou fogo, né? E só depois da modernidade, com essa apogeu da razão, do iluminismo, se jogou fora o misticismo todo. Então, quando ela fala isso, ela tem em mente a harmonia do microcosmo e macrocosmo. Vamos lá. Por conta da longa explicação, eu vou repetir e continuar. Vi que a alma humana é como uma pequena estrela e o corpo como um jardim que a envolve. E a voz disse-me: assim como o céu gira em ordem e as estrelas mantêm sua dança, assim a alma deve manter a harmonia com o corpo. Quem negligencia o vaso em que habita a chama da vida não consegue compreender a totalidade do que é. Portanto, o corpo nos foi dado ao nosso cuidado, foi dado por Deus, é sagrado e deve ser cuidado, zelado, com responsabilidade e com prudência, mas não com apego e identificação, não é o que nós somos. É o que Deus nos deu para atravessar a experiência. E é um bem muito precioso. É impermanente, mas é um instrumento muito precioso. Prossigo. Compreendi que cada órgão, por isso que a gente está falando tanto de cura. Compreendi que cada órgão, cada sopro, cada batida do coração é ritmo da criação. Outra vez, olha, macrocosmo, microcosmo.
Compreendi cada órgão, cada sopro, cada batida do coração é ritmo da criação. E que o espírito humano, quando atento, percebe esta dança e participa dela. Tudo é uma só consciência, a vida de Deus. Vi também que os elementos da terra, do fogo, da água e do ar, outra referência à ciência antiga. Olha, os 4 elementos, também muito fundamentado na astrologia, vem desde a Grécia, isso daí, mas isso está muito enraizado na cultura humana, porque não tem outra ciência nessa época. Vi também que os elementos da terra, do fogo, da água e do ar estão em nós, microcosmo, e que através do corpo podemos sentir a presença do Criador em todas as coisas, porque o macrocosmo e o microcosmo são espelhos, e a consciência é uma só, e o Criador é unidade, é uma só vida. É por isso que a contemplação não é retirada do mundo, mas imersão profunda nele. O céu e a terra, o espírito e a matéria são partes de um só e mesmo mistério. E o homem que caminha consciente desta união vive em paz e clareza. Então, ser espiritual não é exatamente sair do mundo, mas olhar o mundo com outros olhos. Eu vou dar um exemplo mais claro do que ela diz aqui, com o Evangelho. O jovem procurou Jesus e disse: Bom mestre, o que eu posso fazer para conquistar o reino dos céus? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só há um bom, que é Deus. No entanto, ele mesmo, várias passagens, ele se refere a si mesmo como filho do homem, o filho de Deus, que é o título messiânico. Em várias passagens ele fala: Eu sou. Eu sou um com o Pai, eu sou a verdade, a vida, o caminho. Né? Várias vezes. Então, por que ele falou isso para o jovem? Porque o jovem, não ele, o jovem estava vendo ele de um ponto de vista humano, querendo um mestre humano, sem reconhecer e reverenciar a imagem verdadeira, uma coisa que até um médico deveria fazer. Então ele queria um mestre, um guru. Isso que a gente aprendeu que não vai ter. Nós temos aprendido isso. Que não vai ter. Então Jesus disse por causa disso. Porque ele estava tendo uma visão equivocada. Então ele estava tendo uma visão material do próprio Jesus. Uma visão espiritual de Jesus não faria diferença entre o Jesus e o Filho de Deus, porque o Filho de Deus simplesmente estaria se revelando como aparência de Jesus, e uma outra coisa não seria separada. Tudo bem, é forma, mas não importa, é a mesma essência que tomou a forma. Então, tudo se revela como sagrado na minha frente. Se eu, o jovem rico, estou chamando de bom mestre, é porque eu olhei separado. Não estou vendo a imagem verdadeira, estou só reverenciando a pessoa humana. O erro está em mim. Eu que estou vendo e reduzindo as coisas. Tá? Eu é que estou vendo e reduzindo as coisas. Então, na verdade, para mim, entre o Cristo e Jesus, para mim, não há diferença. Não há diferença. Poderia ter uma diferença assim no sentido prático. Eu estou vendo Jesus como o Cristo manifestado, mas eu nem sequer chamo de manifestação. Manifestação eu chamo a nossa matéria ignorante. No caso dele, como é consciência desperta desde sempre, eu chamo de revelação,
Porque ele não está se manifestando, ele está se revelando. Tá? Ele está se revelando. Não está se manifestando porque ele não está exatamente assumindo a matéria. Assume, mas assume como revelação, a coisa já está desperta. E o que a Hildegard está dizendo é justamente que você não precisa descartar o corpo como se fosse uma ilusão boba, como se não existe. Sim, é aparência, é ilusão no sentido de que é impermanente, mas ele está expressando aquilo que ele é. E, por outro lado, se nós considerarmos o corpo como corpo, então eu preciso cuidar dele, porque ele é o vaso que contém a chama. Então a gente precisa se cuidar, tá? Se cuidar com amor. Com amor, não com apego. É diferente. Com amor, porque Deus me deu, é a expressão de Deus, não com apego. É o que eu sou. Sendo que eu sou, eu não quero morrer. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Então, amar, amar, todo o recurso que Deus nos dá é sagrado. Todo. Vamos adiante. E vou repetir. Se não fosse assim, como ela está dizendo e eu estou explicando, se o corpo fosse uma ilusão inútil, bastava se jogar do 10º andar. É uma ilusão mesmo? E daí? Tem um místico famoso do século passado, que chamava Gurdjieff. Eu não sei como pronunciar, acho que é Gurdjieff, mas se escreve Gurdjieff. Ele começou a pregar muito isso, e, na minha opinião, ele era um mestre mais ou menos. E um dos discípulos dele realmente se jogou do 10º andar. E aí o discípulo mais famoso dele, que chamava Ouspensky, imediatamente assumiu uma posição pública, dizendo: nós temos que começar do zero. Portanto, entrou em ruptura com o mestre, com M minúsculo, né? Entrou em ruptura para ser fiel ao estudo que tinha. Eu também vou adiantar uma coisa aqui. Vai entrar no curso do Felipe de Leão. Felipe de Leão fazia umas curas e ele despertou a atenção dos ocultistas franceses da época. E era uma gente que se achava assim, sabe? Os grandes magos, o conhecimento oculto, as técnicas, os cursos ocultos. E o Felipe Leão não tinha nada disso. Ele não falava o que ele fazia, ele curava. Mas quando falava, ele falava do evangelho. E aí o que aconteceu? Papus, o mais famoso deles, reconheceu a superioridade de Filipe de Leão, escreveu a respeito, mas ele fundou a ordem martinista e ele foi incapaz de largar a ordem martinista. Já Paul Sedir largou tudo e começou a um estudo do cristianismo interior. Esse aí teve coragem de começar do zero. Descartou tudo. Esse aí é admirável. E outro, que é Claude Saint-Martin, criador do martinismo, disse: eu recebi todas as iniciações. Nenhuma me deu o que o interior está me dando. Agora sou eu e Deus. Aqui um detalhe engraçado.
Eu falei que Papis era fundador da Ordem Martinista e falei que Claude Saint-Martin é fundador do martinismo. É um ou é outro? Claude Saint-Martin foi o fundador do martinismo, enquanto filosofia, vamos dizer. E Papis é o fundador da Ordem Martinista, organizou. Pior ainda. O Claude Saint-Martin, muito mais autêntico, ele disse: não tenho mais nada para receber de iniciações. Nenhuma chegou aos pés do que eu estou recebendo dentro. Ele diz isso. Já o outro não teve coragem. Paul Sedir teve. Bom, vamos adiante. Eu já nem sei por que eu estou falando disso. Mas voltando ao texto, eu vou lembrar. Então, o elemento da terra, e a contemplação não é retirada do mundo, mas imersão profunda nele. O céu e a terra, o espírito e a matéria são partes de um só e mesmo mistério, e que o homem que caminha consciente desta união vive em paz e clareza. Portanto, lembrei por que eu estava falando disso. Porque, afinal de contas, o Felipe de Lyon vivia, então, a união com Deus, e tudo que ele falava e explicava sobre as curas dele era o evangelho. Ah, mas como você faz isso? Falar, ame o próximo, e você vai ver coisas assim. Ah, mas como você faz isso? Perdoe. Pare de falar mal por um dia, e coisas desse gênero. É tudo que ele falava. Mas por quê? Ele não teorizava, mas interiormente, o que é que ele praticava? Isso aqui que nós falamos, do médium, do terapeuta, do médico, uma união com Deus. E o que era a união com Deus para Felipe de Lyon? Evangelho. Simples assim. Tá? Então, tudo é sagrado. O dom da vida é um dom preciosíssimo, porque a vida é Deus. Então, nos é dado participar da vida de Deus. Então, por isso que eu não posso dizer assim, o corpo é ilusão, então eu me jogo do 10º andar. Né? Não é isso. Não é isso. Então, atravessar a experiência é uma experiência de amor. E devemos, então, ter amor pelo corpo, pelo que Deus nos deu, como recurso para a obra de Deus, para mostrar a glória de Deus, como diz o Evangelho. Então, vamos lá. O homem que caminha consciente desta união vive em paz e clareza. Liber Divinorum Operum, livro da obra divina. A visão do fim e da redenção é o último, vai dar certinho. Vi um círculo imenso de luz que abrangia todos os séculos. E no centro estava o Senhor, cuja presença resplandecia mais que 1000 sóis. Então, já logo de cara, um círculo imenso de luz que abrangia todos os séculos. Então, não está no fluxo do tempo, está muito além do fluxo do tempo. Abrange todos os séculos, não há passado, não há futuro. É a vida eterna. No centro estava o Senhor, cuja presença resplandecia mais que 1000 sóis. E a voz disse: a obra da criação não cessará até que cada ser compreenda
sua origem e seu destino. Tudo será revelado, todo mal será purificado. O tempo é como uma teia, e cada fio tem seu propósito. O tempo, assim como o corpo, não é uma ilusão tola, tem seu propósito. Tudo será revelado, todo mal será purificado. Restauração universal, como Orígenes chama de apocatástase. A obra da criação não cessará até que cada ser compreenda sua origem e seu destino. Seja restaurado aquilo que ele verdadeiramente é. Então a criação não cessará, mas não quer dizer que a criação vai criar coisas novas que não existiam no tempo. Uma nova alma, um novo ser humano, uma nova planta, um novo animal. Não é isso. A obra da criação não cessará. O que é isso? A vida que é Deus continuará se desdobrando como criação, como mundo fenomênico, para que a gente atravesse, não estacione, mas atravesse, para compreender origem e destino. A origem é Deus, o destino é Deus. Tudo será revelado, todo mal será purificado, porque em essência é ilusão. O tempo é como uma teia, cada fio tem seu propósito, não é sem finalidade. É ilusório, mas não é sem finalidade. Então surgiram figuras de homens e mulheres de todas as eras, fora do tempo. Então surgiram figuras de homens e mulheres de todas as eras, algumas envoltas em trevas, outras em claridade. Percebi que cada alma recebe de acordo com seu amor, sua humildade, sua obediência à verdade divina, sem virar as costas para Deus, que é o livre-arbítrio. Vi que a misericórdia é infinita, mas também que a justiça é inevitável. O que é oculto será exposto, e o que é verdadeiro permanecerá como luz eterna. Só permanece como luz eterna o que é verdadeiro. E o que é sombra deve ser exposto. A justiça é inevitável, mas ela é gerada pelo próprio ser que se vira de costas. Aí é inevitável. E ouvi ainda: não é para ti temer, mas para ensinar. As visões são para aqueles que têm ouvidos e olhos do Espírito. Guarda estas palavras, porque através delas muitos encontrarão caminho na escuridão e verão o esplendor que aguarda toda a criação quando o mundo se reconciliar com a minha vontade. Então, aqui nesse discurso, está presente a restauração universal, a apocatástase. Engraçado, porque Orígenes foi criticado e perseguido por isso, não em vida, mas depois de outros livros foram perseguidos. E, no entanto, você pega, por exemplo, um texto de Hildegard von Bingen, está implícito, está presente aqui a ideia de restauração universal. É inegável. Tá? Então, nós vemos aqui uma mística, né? A mística de Hildegard von Bingen é assim profundamente autêntica, não é superficial, é extremamente profunda. Ela vai expressando essa mística. Quando ela fala da música, ela é compositora. Quando ela fala das ervas,
ela é botânica. Não existe a ciência ainda organizada com esse nome de botânica, mas ela é precursora. Ela é precursora. E a voz diz para ela, é para você ensinar. São as obras e os tesouros do amor. Bom, muito bem. 2025. Vamos só dar uma olhadinha, assim, uma pescada aqui. Peraí. Quem é essa? Bertilde of Magdeburg. Outra de família nobre. Deixou um ambiente aristocrática, se uniu ao movimento das beguinas, que eram místicas mesmo. Vamos falar um pouquinho dela. Texto sobre a pobreza espiritual, lembra o Evangelho, e aniquilamento da vontade, ego. Diálogo prolongado entre a alma e o amor. Nossa, muito sugestivo. Desenvolvimento crítico e profético. Parece difícil. Visão escatológica e juízo. Escatológico é fim do mundo. Textos muito fortes. E em seguida, Marguerite Porret, que a gente já viu, né, que também a razão, o amor e a alma conversam. Umas conversas muito interessantes. Então, por hoje foi. Terminamos a Hildegard, que, por ela ser tudo que ela é, pedia realmente um tempo maior, né? Porque ela não é pouca coisa. São textos difíceis. Nós entendemos por causa das coisas que a gente estuda. Senão, a gente não entenderia o que ela diz. A gente entende por causa de Goldsmith, de Taniguchi, de Tolle. A gente está mais ou menos acostumado com a ideia. A gente pode não viver o que ela está dizendo, mas a gente consegue entender o que ela está dizendo. Se não fossem esses estudos, nós não compreenderíamos. E aí a gente ia rotular e dizer, e são medievais, são atrasados. Essas conversas que a gente vê por aí. Tá bom? Então, agradeço, agradeço, agradeço. Amanhã nós estamos aqui com o Goldsmith. Boa noite. Boa noite. Boa noite.